Olá a todos que nos assistem, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Recesso Parlamentar nessa metade do ano de 2022. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, com muito orgulho e prazer, o vereador Cláudio Leandro, do bairro de Varginha, mas de toda Nova Friburgo, do partido PL. Cláudio Leandro, vereador de primeiro mandato, grande atacante, praticante do esporte amador em Nova Friburgo, jogou no time da Câmara Municipal, desempenhando uma grande função. Graças a ele nós conseguimos empatar o jogo com a Prefeitura Municipal. Tirando a brincadeira, deixando isso à parte, agora a conversa é séria, agora a conversa com o homem público. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, nossos projetos e as nossas atuações. Cláudio, você fez recentemente, houve aqui na Câmara uma resolução legislativa que é uma das principais formas de legislar, né? Que é uma mudança, digamos assim, na forma de constituir um poder, né? Com uma resolução legislativa na Câmara Municipal, e você trouxe isso dando oportunidade e projeção para um mercado de trabalho através da oportunidade de estágio. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, desde que eu entrei nessa casa, né, o que mais tem me chamado a atenção é a quantidade de pessoas que almejam pela uma oportunidade de emprego. Eu trabalhei numa empresa durante 27 anos e muitos jovens, né, querendo iniciação profissional, precisando, isso aí eu já vinha, né, buscando algum meio, alguma alternativa de ajudar e poder contribuir de alguma forma. E dentro dessa casa a gente percebe que a gente tem algumas funções ainda que podem ser reestruturadas, a gente pode auxiliar os funcionários e através dessa resolução a gente vai criar estágios, né, para os jovens, para dar oportunidade de emprego e também ajudar nas nossas tarefas aqui dentro da Câmara, que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, a gente precisa melhorar a nossa parte jurídica. Nós temos a parte e já ia falar até do outro setor que eu trabalhei na fábrica lá, mas departamento pessoal. Então essa casa aqui é uma casa que tem bastante funcionários e nada melhor também que a gente trazer esse jovem para dentro da casa para eles entenderem o sistema, né? A gente sabe que no Brasil inteiro é uma dificuldade muito grande essa coisa do jovem sair da escola. E primeiro é a dúvida do que fazer. Qual caminho eu quero seguir, eu quero ir por qual profissão. Isso não é uma questão fácil, isso é muito difícil, nós já passamos por isso. Muitos têm que, hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, mais do que no passado, buscam, na verdade, o trabalho, né, para ajudar no sustento familiar, e isso acaba consumindo mais tempo ainda das pessoas e com isso também menos dedicação aos estudos. É importantíssimo realmente a questão do estágio para o aperfeiçoamento daqueles que já têm essa determinação de uma área específica. E a gente sabe, por exemplo, que Nova Friburgo não é uma cidade muito fácil de se conseguir estágios assim, né? Muitos estágios, na verdade, acabam privados, que me refiro, acabam sendo falsos estágios, né? Porque não existe em si aquele ensinamento. Aqui na Casa Legislativa, como existe todo um rito, todo um trâmite a ser seguido em cada área, realmente esse estágio é extremamente necessário. Foi de muita feliz ideia essa resolução legislativa para poder trazer isso aos jovens, principalmente porque aqui eles têm toda essa possibilidade, essa gama de funções que uma casa como a de Nova Friburgo, a Câmara Municipal, é extremamente estruturada. Não estamos falando de uma Câmara que não tem estrutura, é uma Câmara extremamente estruturada, com muitos setores, e onde a pessoa pode transitar por esses setores, né? Ela é estagiária da Procuradoria, mas ela precisa entender aonde você protocola um processo, depois desse processo protocolado ele vai para onde, como que se transita nos gabinetes dos vereadores. O vereador teve uma ideia, o vereador recebeu uma pessoa e a pessoa deu uma ideia ao vereador. O vereador vai colocar essa ideia no papel. De que forma? Como?
Aonde inscreve esse programa, essa lei, essa resolução? O que significa o regimento interno? Então, isso é fascinante, além, Cláudio, de você estar fazendo um trabalho de socialização e politização de toda a população que está embutido, né? Isso aí você não tem nem como correr disso. Essa é a proposta, Denis, é a politização, a informação, porque eu também tenho um projeto social com crianças lá no bairro, então assim, a gente tem muitos jovens ali querendo iniciar o seu emprego, né? E a gente também tem, o que eu sinto falta dentro dessa casa, na verdade, eu já tenho levado isso aí para o presidente, para outros vereadores, que a gente precisa criar passar a imagem dos vereadores que trabalham, né? E essa comunicação interna e externa, né? Ela é fundamental para você mesmo relatou vários processos que a gente tem aqui dentro da Câmara. O vereador, ele não trabalha atuando somente lá na rua, junto com a população. Ele tem que ter uma atuação aqui justamente para criar leis, fazer essa legislação, fazer com que a gente faça a nossa cidade andar através de boas ideias, como você falou. E essa coisa da comunicação que você fala, né, que a gente precisa aprimorar, eu vou te falar que eu vou falar como comunicador, você está fazendo a melhor comunicação que existe, que é trazendo a pessoa para dentro daquela coisa que ele desconhece. Essa é a melhor forma de comunicação, porque às vezes quando o comunicador expõe o que ele quer, como assessor de imprensa no caso, a gente sabe que muitas das vezes a gente ilustra aquilo da forma que nós queremos vender aquele, abre aspas, aquele peixe. O que não é mentira nenhuma, é função do assessor de comunicação fazer isso. Quando você faz a proposta de trazer o cidadão para dentro da sua casa, é porque você quer 100% de transparência. Venha aqui, participe, venha conosco, analise, traga a sua contribuição e livre, empossando essa pessoa de direito de fazer aquilo que ela acha que tem que fazer dentro da legalidade que a instituição permite a ela que faça. Olha que bacana. É toda uma construção muito além do que só um projeto de estágio em si. Fora que a gente também aproxima aquela questão do funcionário público, né? Que a gente tem muito questionamento sobre o funcionário público. Funcionário público, então vem cá, vem para cá, se inscreve, vem fazer o estágio aqui com a gente, vem atender aqui, e aí você vai estar do outro lado do balcão. Na verdade, essa é uma espécie de ressocialização, porque são dois mundos diferentes, né, Cláudio? O mundo fora da instituição pública e o mundo dentro da instituição pública, né? É verdade. Como eu relatei para você da outra vez aqui, eu nunca tinha entrado aqui nessa casa, né? Antes de ser vereador. E, assim, o que me chamou muita atenção, os profissionais, as condutas dos profissionais, o profissionalismo de todos os profissionais aqui envolvidos, né? A transparência, como você relatou, de como é dado cada passo aqui, mas principalmente o ambiente bom que existe aqui dentro, as pessoas, o acolhimento, principalmente o acolhimento. Não dá vontade de você sair aqui da casa, você entra dentro da casa que não dá vontade de sair. Verdade. E quando essa resolução, na verdade, eu fico já imaginando esses jovens que vão vir, né, ser inseridos nesses estágios, como eles vão também ter essa sensação gostosa, e isso vai ser um incentivo profissional para eles, né? Eles vão galgar, com certeza eles vão sonhar, galgar aqui profissionalismo dentro dessa casa aqui. Não, isso eu não tenho dúvida alguma, e falta isso, né? Essa consciência da formação. Eu até debato muito isso. Outro dia eu estava num programa com 2 deputados, um federal e um estadual, e nós estávamos conversando sobre, inclusive do seu partido, nós estávamos conversando sobre cidadania. E eu acabei dizendo que eu discordo do TSE quando o TSE diz que exerça a sua cidadania, tire o seu título de eleitor. Porque na verdade ali parece o seguinte, você vai lá, tira o título de eleitor, pronto, você é cidadão. Não, cidadão precisa de formação. E a formação do cidadão não se dá com o título de eleitor. Assim como seria a mesma coisa que eu comprar um diploma e olha, eu tenho um certificado aqui, ó, mas você sabe alguma... Não, a formação se dá através disso aqui. Através do interesse de ensinar. Você precisa aprender, e para aprender a gente precisa que alguém nos ensine. Por isso a educação é a base de tudo. O estágio nada mais é do que a continuidade da educação sendo supervisionado de perto dentro de uma especialização, assim como o médico faz uma residência para depois fazer a especialização no que ele quer. Então, às vezes as pessoas não dão a importância que as devidas coisas têm. Então, isso é ruim, mas graças a Deus
temos pessoas que não pensam assim e que movem a roda ao contrário, para que você aí de casa possa ser atendido, para que você aí de casa possa participar. As pessoas precisam de oportunidades e está aí uma delas. Então, eu parabenizo você por causa disso, Cláudio. Obrigado, Denis. E aproveitando o gancho, né, esse projeto que eu tenho envolvido com vários jovens que já pegaram a idade para poder votar, não tem título, muitos não têm identidade. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho sério de conscientização desse jovem, que através do voto, através dessa consciência, que a gente vai mudar o país. E a gente tem galgado, assim, passo a passo, explicando para eles a importância da documentação, a importância de votar. Isso aí é importante, a gente tem que lutar sempre por isso. Né? Isso corrobora com o que eu acabei de falar. As pessoas só querem que o jovem tire o título de eleitor e vote. Agora, como esse jovem vai poder votar, saber a importância do voto, se ele não está constituído de nada, se ele não está embasado em nada, se ele não sabe o que é o que, ainda mais no mundo de hoje, é fake news para todo lado, é informação errônea para todo lado. Como ele vai fazer? Chega a ser uma covardia você dar um título de eleitor. É igual dar uma habilitação a quem não sabe dirigir. É a mesma coisa. Mas a gente está falando de Brasil, então a gente entende que... Por isso a importância do voto para você imaginar como votar em deputados federais e senadores que vão constituir o Congresso, que é lá que acontece a mudança. Muitas leis, inclusive todas as leis, na verdade, que regem, por exemplo, trânsito, direito civil, direito criminal, tudo isso só pode ser decidido em Brasília. O vereador não pode fazer nada sobre isso. Então o vereador fica aqui atrelado à fiscalização do Executivo Municipal e a algumas regras pertinentes a ele quanto a leis, mas de atuação munícipe. Então o que ele pode fazer é ligar para o deputado dele e falar: olha, deputado, a gente podia conversar para a gente poder fazer aqui uma mudança, ter uma sugestão para o senhor. Essa é a importância de você pensar em votar em escala. Em um bom vereador que esteja próximo de um bom deputado estadual e que seja próximo de um bom deputado federal que tenha uma bancada no Senado. Essa é a importância. Às vezes a gente dá azar, mas a gente tem que tentar. E o único jeito de tentar é tentar com uma lógica, com um raciocínio, acreditando em alguma coisa. Esse, com certeza, é o caminho. Bom, a gente passado esse assunto aqui, vamos falar agora sobre uma lei muito bacana também, que teve a participação do ex-vereador e agora secretário de Emprego, Trabalho e Renda, subsecretário, o Wallace Merchioro, que ocupou uma cadeira aqui pelo Partido Republicano. Vocês fizeram junto, né? Uma lei, a 4.820, não é isso? A gente tem uma lei já aprovada, né? Na verdade, uma lei sobre essencialidade dos templos religiosos. E temos da capelania, né? Que está já tramitando e a gente está almejando. Todos dois praticamente foi através do nosso suplente vereador aí, o Merchioro. E a essencialidade dos templos, na verdade, graças a Deus a gente passou por esse período de pandemia, a gente está normalizando, a vida está normalizando, mas isso, na verdade, ele vai dar sustentação para, né, tomara a Deus que a gente nunca retorne para esse problema de pandemia, mas que os templos religiosos, na verdade, todas as igrejas, todas as entidades, elas têm um papel fundamental sem dúvida, na humanidade, sem né? dúvida. Eles têm um trabalho social ali dentro do seu, que contempla com cesta básica, com vários tipos de até aquele bingo, aquele ratatá para poder colaborar com a operação de um, operação de outro, essa visita, né, nas comunidades. E assim, isso chega onde o poder público não consegue chegar. E a gente viu nessa pandemia várias igrejas sendo fechadas e em contramão um monte de bar aberto. Então a gente viu aquela discrepância, né, essa situação, por isso que a gente, na verdade, a gente criou essa lei para dar uma segurança nas instituições religiosas, se Deus quiser que isso nunca aconteça mais, se voltar a acontecer, as igrejas e os templos não sejam fechados. E a capelania, na verdade, também hoje está normal, a gente está tendo as instituições religiosas dentro dos hospitais, mas porém para também calçar para que isso também não se repita, a gente não seja impedido de também dar uma assistência naquelas pessoas que mais precisam dentro dos hospitais. A gente sabe que realmente foi uma excepcionalidade, lógico, em termos de pandemia, né? Como o Poder Executivo no mundo inteiro lidar com essa situação, de que forma tratar com essa situação.
Mas eu vou me referir agora à lei do senhor, que, é claro, se refere a Nova Friburgo, eu vou me referir ao Executivo Municipal também. Faltou, sim, um pouco de sensibilidade, de julgar o que e como. Né? Nos decretos a gente acompanhava aí, se julgando, fechamento disso de forma genérica. Fecha tudo, abre tudo, faz rodízio, isso e aquilo. Não se pensou no indivíduo, não se pensou, e a demora para se tomar uma atitude em relação a uma coisa. O senhor mencionou, mais pura verdade, os bares lotados. O bar não tem alvará, não tem como ir lá fiscalizar, não tem como ir lá fazer nada. Deixa a pessoa lá no bar mesmo, que pelo menos está esparecendo a cabeça. Não, e o amparo psicológico que a igreja podia trazer para a família inteira, inclusive tirando a pessoa do bar. Né? Então essas controvérsias brasileiras, a gente sabe aqui, não estamos aqui conversando como o mundo perfeito, que a gente sabe, inclusive o Cláudio trabalha desde cedo na Sinimbu, durante muitos anos, eu também trabalho desde cedo, então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós somos homens comuns, que conhecem o dia a dia, que conhecem a rua, que conhecem a realidade, que não estamos aqui fantasiando nada, conversando sobre o mundo perfeito. Isso aí é querer mentir para nós e mentir para os outros que estão em casa. Isso não existe. Nós tivemos, papéis fundamentais dentro da nossa cidade, pessoas que desde da pandemia, desde os primeiros momentos da pandemia, as pessoas foram para enfrentamentos, como vários enfermeiros, vários médicos. Nós tivemos supermercados, farmácias que não fecharam seus estabelecimentos, criou uma situação que incomodou muita gente, na verdade, porque nós tivemos que parar com as escolas, vários segmentos foram fechados e, em contramão, outros continuaram abertos. Então, assim, do que a gente... Com demora na decisão de o que ia acontecer. Estamos esperando os dados. Aí, quando voltava um decreto, voltava ou abre tudo, ou abre nada, mas sem nenhum tipo de raciocínio lógico. Não, calma aí. Vocês não estão pedindo para abrir tudo, nem fizeram uma lei sobre abrir qualquer coisa em tempos de pandemia ou qualquer... Não, olha só. As igrejas têm um trabalho fundamental de amparo social, de amparo psicológico, de amparo espiritual. Sim. Isso é óbvio, não precisa ser nenhuma sumidade para entender isso. Então, se existe essa referência de trabalho, e diga-se de passagem, com toda a capacidade de exercer os protocolos de segurança. Não há necessidade nenhuma ninguém ia estar vendo a igreja superlotada em uma pandemia. Podia haver o distanciamento, podia haver o uso de máscara, porque tudo que acontece na igreja, nada impede que a pessoa tenha esse tipo de cuidado. Com protocolos muito mais fáceis de entrada, de saída, enfim, tinha que ter sido usada a razoabilidade de se pensar no ir e vir do indivíduo, de que forma, mas não, foram tratados de maneira genérica, assim como aqui em Nova Friburgo, em vários locais do Brasil a gente viu esse tipo de coisa. O que é equivocado? Sim, é equivocado. Por isso a sua lei com o vereador Wallace Merchioro foi inovadora. Vocês não pegaram uma lei que partiu do executivo e se basearam para uma ideia de tornar isso uma lei efetiva, não. Vocês tiveram que fazer uma lei para que não acontecesse novamente. É bem diferente. A gente tem que tomar uma medida para que isso não aconteça de novo. É bem diferente da gente ter um bom exemplo e fazer uma lei para que esse exemplo seja mantido. Você frisou uma palavra muito importante, que foi principalmente o trabalho social e psicológico que as entidades fazem dentro. O que a gente mais se deparou nessa pandemia foi assim, as pessoas desesperadas e muitas vezes a gente precisando a igreja ela faz esse trabalho psicológico de acalmar, e ali a comunhão entre si, entre os moradores, isso foi afastado e cada um para si, Deus por todos. E eu me deparei, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito iluminada, e no momento da pandemia eu estava lá dentro do hospital, Denis, até em área de isolamento, e tentando assim amparar um amigo, conversar comigo. Graças a Deus eu não tive o sintoma, eu não tive momento nenhum de queda na minha vida, assim, eu acho que eu não peguei essa pandemia. Se eu peguei esse vírus, eu não passou, por mim, mas assim, eu vi amigos que na verdade pegou e
se você fizer um trabalho psicológico e conversasse com ele, saía dali no outro dia. Ele ficou desesperado, estava sentindo falta de ar e o que ele mais precisava, na verdade, é um conselho, uma conversa para sair daquele momento desesperador. A doença do século é a depressão vindo da ansiedade. A ansiedade gera depressão porque você fica sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu. E aí te gera o fator depressivo. Dentro disso, entra o quadro de você ligava a televisão, 4 mil mortes por dia. Ligava a televisão, 5 mil mortes por dia. Caixões para cá, caixões para lá. O que vai ser da minha vida? Fechou tudo. Quanto tempo vai durar? As pessoas anunciando descoberta de tempo mínimo de 2 a 3 a 5 anos para se descobrir a vacina, 2 anos para descobrir, mais 2 anos para liberar a vacina. Então, o que seria? Graças a Deus, né? Exatamente. Passamos então, por isso. Toda essa questão tiveram muitas pessoas que usaram disso de má fé, porque né, basta a gente olhar as reportagens que passaram aí, muitas foram de má fé. Muitas foram de má fé. Então, isso é uma coisa muito desumano, mais desumano até do que a pandemia, é você usar essa pandemia para poder manipular as pessoas. Isso é muito ruim, muito ruim. Mas essa incerteza toda somada a isso, numa situação econômica difícil que o Brasil já vivia na época, e uma guerra política terrível, das pessoas usando isso politicamente, né? Terminou nisso, com várias pessoas com doenças agravadas sem estar agravada pela doença. Na verdade, elas estavam potencializando aquela doença. Elas estavam multiplicando o fator complicador. Não era a doença. E aí sobrecarrega o médico, sobrecarrega o enfermeiro, ninguém aguentava mais e todo mundo sendo solicitado a todo tempo. É uma situação muito complicada. Graças a Deus esse período terrível passou, mas é importante a gente relembrar esse tipo de coisa, porque, enfim, a gente tem que reconhecer os erros e quem os cometeu tem que reconhecê-los também. Isso foi uma coisa nova, né, para todos nós, né, para o governo, para a população, para o mundo, foi. Né, mas a gente vive num mundo, né, de aproveitadores. Sim. Né, não sei se você viu uma recente reportagem aí, a pessoa transformando notas, né, você viu aí semana passada aí as pessoas são, algumas, né, infelizmente, são muito fáceis de ser manipuladas. Exatamente pela falta de formação. Essas pessoas que vão passar aqui por um estágio na Câmara Municipal, que vão ser instruídas de um monte de coisa todos os dias, é muito mais difícil de acreditar nisso, Cláudio. Desculpa te interromper. Não, sim, mas através da educação que você consegue deixar um país mais forte, uma população mais forte. Você fortalece o cerne da pessoa entender, ela ter o discernimento, ela entender, opa, isso aqui me cheira mal, isso aqui tá estranho, eu vou pesquisar, isso aqui não tá legal, eu vou procurar saber de onde que é. Aguça a curiosidade, porque algo parece não estar no lugar certo, né? E isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Sem isso aí, eu posso te falar como jornalista, o que eu recebo de informações todos os dias, se eu as publicasse, você imagina. Nós, como vereadores, também recebemos muitas informações. Se você não for averiguar, você acaba fazendo... vocês como vereador, o corpo de bombeiros com incêndio que nunca aconteceu, é a delegacia de polícia com ocorrências que nunca aconteceram em lugar nenhum. É terrível, isso acontece. Enfim, é a sociedade tentando se organizar quando outros tentam bagunçar. Falando de organização e bagunça, vamos falar agora da organização, da bagunça não. Vamos falar da organização. Recentemente eu fui a Minas Gerais e passei por Teresópolis, né? Passei aqui pela RJ, indo para Teresópolis. O estado do Rio de Janeiro, olha, quando ele anunciou aquele pacotão de obras aqui na estrada, na RJ, falei, bom, mais um pacote de obras, né? Anunciou aí investimento de 50 milhões de reais, mas nada demais. Mas olha, quem tiver o prazer de passar por lá, o recapeamento está vindo de Teresópolis para cá, mas dá para se dizer que deixa a Rota 116 com ciúme. Não vou deixar para trás, mas deixa com ciúme a Rota 116. Eu estou falando isso porque a gente vai falar sobre alguns trabalhos aqui de recapeamento também do município, que também vai ficar com ciúme, porque o Estado tem mais dinheiro. Então, a gente está vivendo um momento mágico, né, no interior. O governo tem implementado vários recursos para a nossa cidade, né? Uma vitória enorme que nós tivemos foi o Hospital do Câncer, né, ser reativado. Nós temos ali mais de 50 milhões em obras, fora
a parte de laboratório, que vai chegar em mais de 30 milhões. Nós temos várias encostas sendo refeitas, né, depois da tragédia de 2011. E nós temos conseguido algumas vias importantes para a nossa cidade, né, principalmente de recapeamento asfáltico, que está dando mais segurança para os condutores de vários veículos, de aplicativos. E é um sonho, né? Na verdade, é um sonho de todo morador, de toda a comunidade. Tanto é que esse recapeamento está chegando em algumas comunidades e outras já estão gritando, né? Pedindo, que também quer. Eu falei, o ciúme, é o ciúme. É o ciúme. Mas o que a gente tem passado para a população, né? Que a gente tem que aproveitar esse momento, né? E assim, vamos tentar fazer o máximo possível. Claro que a gente não vai atender a totalidade, porém quem está sendo atendido por exemplo, vamos falar lá do Parque Imperial, que vai ter no bairro do Varginha, que nós conseguimos fazer o recapeamento. Nós estamos iniciando essa semana no Nova Suíça, naquela via principal que pega desde a creche. Eu vou te ajudar aqui, que a Marília me deu uma colinha, eu vou te ajudar. Não dá para lembrar não, gente, de cabeça não, vamos lá. No bairro Nova Suíça, na rua Romana Vilas Boas, Schwenk, Nicole Eze e Teófilo Zarif, é isso? É Teófilo Zarif. Tá faltando o O aqui. É a via principal ali, Teófilo né? Zarif. Que sai lá na chácara. Olha, recapeamento asfáltico em Varginha, rua Oscar Chute. É aquela do ponto final que nós fizemos uma reportagem lá, em tapa-buraco. Sim. Vai ser aquela que vai até o campo. Sim. Nós já tivemos aquela do Parque Imperial, agora vai sair aquela que vai até o campo agora. E também a rua Lúcio Antunes Nogueira. Isso, a Lúcio Antunes Nogueira. Inicia na Lúcio Antunes Nogueira, vai até o Oscar Chute no ponto final. Isso aí. Temos também um asfalto para o Vale do Paraíso, que já começou a colocação de manilhas, né? Isso. Porque não adianta fazer o asfalto por cima sem fazer a passagem de água, porque a gente cansou de ver isso, né? A pessoa vai lá, dá uma camadinha por cima, não fez drenagem, não fez escoamento, como é que faz? Ô, Denis, eu tô vivendo um sonho, né, de como vereador. Na verdade, eu tive do lado de lá, né, e eu nunca sonhei em ser um vereador, eu já falei isso aqui. Eu me lembro. O primeiro mandato que eu vim como candidato, graças a Deus eu fui abençoado. Mas, assim, Agradeço a sua mãe. Agradeço a minha mãe. Eu me lembro da entrevista. Foi o sonho da minha mãe e eu falei, eu vou vir um dia para realizar o sonho dela. Vou ter os 30 votos da família. Aí ele fez igual no futebol. Ganhei. Não, é sério. Mas depois que eu me candidatei, que eu comecei a ir atrás dos amigos pedir voto, eu vesti a camisa. Falei, eu vou racha, né? Igual no futebol, vamos para ganhar. E graças a Deus me abençoou. E assim, eu estou muito feliz de ver, como você relatou, essas obras sendo passadas para a população. Porque, por exemplo, alguns trechos, nunca ninguém sonhou de um recapeamento asfalto da forma que chegou. Sim. É um trabalho que vai durar durante anos, né, com qualidade, né, é tão sonhado por toda a comunidade. Nós temos tido algumas conquistas dentro da nossa cidade que, sinceramente, eu fico muito feliz, né, de estar exercendo essa função de vereador. Estou gostando muito de ser vereador, porque antes de ser vereador, a Marília, que está aqui, a minha assessora, já falava, Leandro, ela trabalhou comigo lá na Sinimbu. E ela falou, você era político e não sabia. Porque a gente gosta de estar junto com a população, gosta de estar com a comunidade, gosta de ouvir as pessoas, né? Eu todo dia, praticamente, a gente tem relato de problema dentro da saúde, a gente está lá dentro do hospital. E, Denis, é até difícil para mim sair de lá dentro do hospital. Não, imagino. Você acaba, né? Você vai numa ala, vai na outra, vai na ortopedia, você vai na enfermaria e você começa a conversar com um com o outro. Isso aí é muito gratificante, porque mesmo que a gente consiga lá plantar uma sementezinha, a gente consiga contribuir com a população, é muito satisfatório. Sem dúvida. Isso me deixa muito feliz ver essas obras saindo. Nós temos, assim, eu tenho um olhar... tenho falado isso muito para o prefeito e vai ser uma briga minha do meu mandato, levar uma via de qualidade, principalmente do Vale do Paraíso. Desde o início do nosso mandato nós tivemos lá o Vale do Paraíso. Você já esteve lá no Vale do Paraíso? Não. O Vale do Paraíso tem
não tem nada de infraestrutura lá. Tem uma água que a água de Nova Friburgo abastece as caixas lá em cima todo dia. Eles ainda não têm ainda a hidrômetro, não tem essa qualidade. Eles não têm pavimentação e ainda não tem transporte público. As pessoas idosas têm que subir e descer até a sua residência para pegar o ônibus, ficar em cima. E isso me chama muita atenção porque a gente já está no século XXI. Nós temos levado o recapeamento asfalto para onde já tem calçamento, tapa-buraco. Então, assim, nós temos lá no bairro do Toledo também. E é próximo da usina de asfalto. Próximo da usina de asfalto. Nós temos no bairro do Toledo também, que a gente tem visitado constantemente. Até hoje a gente não conseguiu chegar ainda, eu ter levado para o prefeito sobre isso. São 3,5 quilômetros de asfalto que a gente pode chegar lá no bairro para poder atender a comunidade. Nós temos o terreirão que nós tivemos lá também na entrevista. Sim. Almeja muito aquela comunidade do Varginha por melhorias. O que a gente pede? Eu tenho falado isso com o prefeito. Prefeito, a gente não vai conseguir atender todo mundo, correto? Mas o mínimo que a gente precisa é um pouco de dar dignidade para essa comunidade. A gente fazer um paliativo, passar uma máquina, passar um rolo, que seja transitável, né? Essa situação para a comunidade ir e vir. E isso daí vai ser uma briga minha constante. Não tenho medo de estar entrando dentro dessas comunidades, porque essas comunidades precisam de uma voz. E a minha assessora está aqui, os meus amigos que eu falei sobre essas comunidades estão me vendo com muita frequência dentro dessas comunidades, porque eu estou relatando os problemas deles diariamente, desde o início do meu mandato. Então eu fico muito feliz de poder contribuir no meu mandato com alguns relatos, como você descreveu aí. Porém, eu fico muito sensibilizado com lugares que a gente não conseguiu chegar. E a política é assim, né? A gente tem que ter um porta-voz. Alguém que grite pelas pessoas. E eu tenho feito isso. Meu mandato, eu tenho feito isso e vou continuar fazendo isso. Para levar aí. Sem dúvida. E outros lugares, como a Grande Spinelli também, a gente tem... no início do meu mandato também, aquela comunidade não tinha água, agora conseguimos água. Eu tenho acompanhado lá, foi colocado padrões de luz para as casas. Agora a gente está brigando lá por água e por esgoto, porque eles conseguiram a água, agora lavam a sua roupa, tomam seu banho, a água está descendo pelas ruas, né? Nós temos várias ruas lá ainda que ainda não tem. A água de Nova Friburgo não chegou ainda, a empresa não chegou com a água, tem água de nascente, em período agora que não chove, eles correm risco até de não ter a escassez de água. Uhum. Então, assim, são bairros muito próximos da cidade, está entendendo? Que precisa desse olhar do executivo e a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa evoluir muito. Todos esses benefícios que estão chegando de recapeamento é importantíssimo, são vias que precisam de pavimentação, mas a gente precisa ir além, a gente precisa trabalhar além para essa população que mais carece. Cláudio, a gente chegou ao fim da nossa entrevista e a gente já falou sobre as demandas, o atendimento, lembrando, gente, que o vereador vai lá na porta da prefeitura, vai até o gabinete, ele solicita, ele pede, ele leva a demanda, ele manda o ofício, ele dá o requerimento de informação, ele tenta tirar a dúvida, ele chama o secretário, ele conversa, ele vai até o representante da comunidade, vai diretamente a alguns moradores em comunidades que não têm essa representação e faz o que pode. Quando eu digo os vereadores, me refiro, no caso do Cláudio, que está aqui a comprovação, os requerimentos, quem quiser saber do trabalho do Cláudio, basta se dirigir aqui à Câmara Municipal, solicitar a assessoria dele ou o trabalho dele, se tiver alguma dúvida. Quando eu me refiro ao vereador, me refiro ao Cláudio, que está no programa de hoje, aqui conosco. Então, essa é a função. Ir até o Executivo Municipal, solicitar, representar e depois disso fiscalizar, enfim, junto às concessionárias também, sempre mantendo isso aqui, diplomacia, diálogo, impessoalidade no seu pedido, exatamente isso que a gente acabou de ver aqui. Então, obviamente, vocês se sentindo representados, é isso aí que faz o Cláudio chegar aqui e dar uma declaração dessa, que eu estou no meu primeiro mandato, mas eu estou feliz, eu estou fazendo o que eu gosto, eu não sabia, mas eu já era político, como a Marília comentou com ele. Enfim, essa coisa é muito bacana, porque a gente tem aquele político que tem a formação técnica, que faz ciência política, que faz administração pública, que faz gestão, mas se não tiver no DNA dele a coisa de tratar as pessoas, cuidar das pessoas,
Não funciona, não. Cláudio, falei pra caramba, né? Sou entrevistado. Eu te entrevistando e falando pra caramba. Eu me sinto muito bem ao seu lado aqui, cara. Você é fera. Obrigado. Cláudio, fica à vontade aí se despedir do pessoal de casa. Então, eu quero falar para a população de Nova Friburgo que aqui o seu vereador Cláudio Leandro vai se dedicar ao máximo dentro do seu mandato para tentar levar o máximo de benefício para Nova Friburgo. Eu sou vereador da cidade, eu vou ser muito atuante, eu falo aqui com meus amigos vereadores, eu falo com a população que esses 4 anos meus de mandato vai ser um mandato para mim incansável. Eu vou me dedicar ao máximo. Se quando chegar na próxima eleição eu não conseguir, eu vou sair com minha cabeça erguida, porque eu vou me dedicar ao máximo à população. Eu estou aqui através de vocês e através das pessoas que confiaram no meu voto. Gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo para ir até o meu gabinete 20, traz relatos, traz sugestões, pode trazer reclamações que eu vou ser o porta-voz de vocês juntamente com o nosso executivo. E é isso aí. Trabalhar e trabalhar para, na verdade, a gente fazer com que esse cenário político seja revertido através do nosso trabalho incansável, porque nós temos uma visão diferente de político, né? Nós temos em todo o setor e todas as áreas que nós vemos bons profissionais e mais profissionais, mas a gente vai se empenhar ao máximo para honrar cada voto que foi depositado na gente. Muito obrigado. É isso aí. A você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite e até a próxima.